Minha irmã me enviou uma fatura de US$ 10.000 em honorários de terapeuta, porque ela está muito deprimida, já que eu me casei antes dela. Então, aqui está a história. Tenho 27 anos e recentemente me casei com meu noivo Daniel, de 28. Não fazia ideia de que minha irmã Stephanie, de 33, faria um escândalo tão grande por isso. Ela tem lutado com sua vida amorosa há um tempo e aparentemente, o fato de eu me casar antes dela é algo que ela não consegue suportar. Quando éramos mais novas, Stephanie e eu tínhamos uma relação complicada, embora eu não tivesse percebido isso na época. Ela é 6 anos mais velha que eu e embora em alguns aspectos fossemos próximas, Stephanie sempre teve o costume de me invalidar. Ela era a filha adorada. Ela adorava estar no centro das atenções e eu ficava mais do que feliz em ficar em segundo plano. Eu era mais quieta e independente, por isso não competia com ela. Pensava que isso mantinha as coisas em paz entre nós. A vida amorosa de Stephanie tem sido um verdadeiro sobe e desce e parece que ela não consegue se livrar desse padrão de relacionamentos fracassados. Ela ficou noiva várias vezes, mas nenhum desses noivados terminou em casamento. Seu primeiro noivo foi Mário, de 35, com quem ela namorou por alguns anos. No início pareciam o casal ideal, mas eventualmente o relacionamento deles desmoronou. Stephanie ficou inconsolável quando tudo terminou. Eu a ouvi falando mal de como Mário foi o culpado de tudo. Ela dizia que ele não estava pronto para se estabelecer, que havia mudado depois do noivado e que a culpa de o relacionamento não ter durado era totalmente dele. Depois veio Theo, de 49, que inicialmente parecia um ótimo cara, embora fosse um pouco mais velho que ela. Ele era encantador, divertido e em algum momento parecia que eles se davam bem. Parecia que estavam indo pelo caminho certo, mas no final, as coisas não funcionaram. Stephanie ficou devastada novamente, mas dessa vez, em vez de culpar Theo como fez com Mário, me disse o quanto se sentia infeliz no amor, dizendo coisas como: "Por que isso sempre acontece comigo? E sempre termino com os caras errados." O mais recente foi Colin, de 28, que novamente parecia ser o cara certo. Ele era doce, gentil e parecia ser uma boa pessoa. Eles tiveram um relacionamento bem sólido e eu estava otimista de que isso poderia funcionar para ela. Mas depois de cerca de um ano, terminaram. Stephanie ficou devastada mais uma vez e dessa vez disse: "Não posso acreditar que investi tanto nisso. Ele era tudo o que eu queria, mas simplesmente não deu certo de novo. A culpa foi dele, não minha." Sempre havia uma desculpa, uma razão para as coisas não terem dado certo, mas nunca uma verdadeira reflexão ou responsabilidade da parte dela. Ela ficou presa em um ciclo interminável de culpar os outros por seus fracassos amorosos, ignorando a possibilidade de que deveria refletir sobre suas próprias ações. Quando chegou o meu casamento, ela agiu como se fosse o pior dia da vida dela. Mal sorriu em qualquer uma das fotos e passou a maior parte da recepção resmungando em um canto. Ela foi embora mais cedo, nem sequer me disse adeus. Em um momento, ela mencionou a um de nossos parentes o quanto lhe custava ver a irmã mais nova passando na frente dela até o altar, porque para ela aquilo era uma competição. Enfim, depois do meu casamento, as coisas ficaram estranhas. Comecei a receber esses textos longos de Stephanie, cheios de comentários passivo-agressivos sobre como eu tinha arruinado a vida dela, casando antes dela. Ela continuava dizendo que eu não me importava com os sentimentos dela e que isso havia ativado todas as inseguranças dela. Tentei ser paciente com ela porque entendia que ela estava passando por algo, mas honestamente já estava começando a sentir que ela estava me culpando pelos problemas dela. Ela chegou a dizer: "Você sabe que eu deveria ser a primeira a me casar, né? Você só tinha que ter feito isso antes de mim, certo?" Então, cerca de uma semana depois, recebi uma fatura pelo correio. Estava endereçada a mim por Stephanie e era de US$ 5.000 em honorários de terapeuta. Ela dizia que isso era o mínimo que eu poderia fazer depois de causar a profunda depressão nela, por me casar antes dela. Para deixar claro, eu não pedi para ela ir à terapia, nem fiz nada para que ela se sentisse mal pela situação dela no amor, portanto não é minha responsabilidade. E embora eu não ache tão ruim assim ela ir à terapia, não parece que tenha dado resultado. Ela disse que minhas ações destruíram a autoestima dela e que era minha culpa ela não conseguir superar os relacionamentos passados dela. Eu tentei falar com meus pais sobre isso. Minha mãe, de 60 anos, e meu pai, também da mesma idade, sempre foram muito compreensivos com Stephanie. Sempre tentaram fazer ela se sentir melhor cada vez que ela estava lutando com um relacionamento. Mas, sinceramente, eles a mimaram demais. Cada vez que Stephanie tinha outra ruptura, eles corriam para consolar ela, dizendo que não era culpa dela e que alguém melhor chegaria logo. Mas em vez de ajudá-la a assumir a responsabilidade, parece que isso criou um padrão de sentido de direito. Quando contei sobre a fatura, eles não estavam ao meu lado. Disseram que eu estava sendo insensível e que eu era uma má pessoa por não ajudar ela. Chegaram até a dizer que estavam reconsiderando a forma como me criaram, porque eu não estava apoiando Stephanie nessa situação. Eu disse que não era minha culpa e que não era justo ela me pedir para pagar a terapia dela. Disse que Stephanie deveria falar com eles sobre isso, porque foram eles que a criaram e estabeleceram esses padrões de dependência e sentido de direito.
Mas eles continuaram defendendo Stephanie, dizendo que eu estava sendo cruel e insensível. Bem, tudo isso me parece ridículo, mas o que realmente me incomoda é como estão me tratando agora. Em vez de celebrar meu casamento, meus pais e Stephanie estão agindo como se fosse uma espécie de traição. Falei com Daniel sobre isso e ele está tão confuso quanto eu. Ele me disse que se os papéis estivessem invertidos, ele não pensaria nem por um segundo em pedir dinheiro a alguém para terapia, especialmente por algo tão trivial como uma data de casamento. Ele também está realmente irritado com a forma como minha família está me tratando. Agora Stephanie continua brava comigo e meus pais também estão. Eles continuam dizendo que eu preciso ser mais compreensiva com os sentimentos de Stephanie, mas neste ponto pouco me importa. Eu não vou pagar os honorários de terapia dela por viver minha vida. Eu não vou pausá-la para que outra pessoa se sinta mal, e muito menos vou fazer isso por uma terapia que não trouxe nenhum resultado. Como ela foi à terapia e termina exigindo que eu pague? Eu acho que a enganaram. Neste ponto, eu não acho que ela tenha realmente ido a um profissional, porque os problemas mentais da minha irmã são tão grandes que tratá-los com $5.000 parece até pouco. Meus pais continuam insistindo que ela é a pobre garota abandonada pelos namorados e eu sou a que estou colocando sal na ferida. Mas eu me mostrei confusa e perguntei a eles por que uma garota maravilhosa como Stephanie não consegue encontrar um homem que a Casey. Acho que eles não sabem apreciar o que é bom. O tom sarcástico é difícil de passar em um texto escrito, mas meus pais entenderam. Eles exigiram que eu desse mais $1.000 para minha irmã para que ela faça algo legal por ela mesma, como ir a um spa. Eu disse para ela ir, depois me enviar a fatura, embora eu não tenha prometido pagá-la. Atualização 1. Aqui está a atualização sobre a situação. Deixe-me começar com algo que percebi depois que tudo isso aconteceu. Quando comecei a namorar com Daniel, Stephanie parecia me apoiar no começo. Ela me fazia perguntas sobre ele e agia como se estivesse feliz por mim, mas também fazia pequenos comentários como: "Você tem certeza de que está pronta para algo tão sério? Ou você é tão jovem? Como sabe que ele é o certo?" À medida que Daniel e eu fomos ficando mais sérios, ela começou a fazer pequenas piadas sobre como tinha que se casar primeiro, porque a irmã mais velha deveria ir primeiro. Eu ria, pensando que ela não estava falando sério, mas agora já não acho tão engraçado à luz dos acontecimentos. Stephanie também dizia coisas como: "Que sorte você tem de já ter encontrado alguém?" ou "Gostaria de poder pular a parte dos encontros e simplesmente encontrar o cara certo." Agora percebo que o problema dela já estava se desenvolvendo naquela época. De qualquer forma, passando para o que aconteceu recentemente, temos um grupo de chat da família e há alguns dias, acordei com uma enorme quantidade de mensagens no grupo, todas vindas dos meus pais. Nessas mensagens, eles me acusavam de arruinar a vida de Stephanie, porque agora ela estava com problemas mentais e que seria ainda mais difícil para ela encontrar alguém com quem se casar. O pior de tudo é que, embora eu não concorde com a responsabilidade pela culpa, eu concordo com a parte sobre a dificuldade com os problemas mentais dela. Se já era difícil para ela antes, agora, bem, eu não perderia mais tempo tentando. Eles começaram dizendo que minha irmã sempre esteve lá por mim, o que não aconteceu, que sempre cuidou de mim, o que também não é verdade, e que minha decisão de me casar antes dela foi uma traição total. Outra bobagem. O texto continuou dizendo que foi egoísta da minha parte ter me casado e que eu deveria ter esperado, porque o cara certo para Stephanie estava logo ali, na esquina. Alguém deveria ir ver se ele está vivo, porque ela ainda não o encontrou. Eles sentiram que já que eu tinha Daniel e nossa relação era forte, eu poderia ter esperado alguns anos para dar a Stephanie tempo de encontrar alguém e ter o seu grande momento primeiro. Se eu amasse tanto Daniel, esperar não seria difícil, e nem para mim como sua irmã. Entendo que há famílias que pensam assim, que as irmãs devem casar na ordem, mas não é assim que eu penso, e isso não é algo que me importe. Eu estou vivendo minha vida aqui. Não vou parar de viver para não ferir os sentimentos dela, sentimentos que parecem bem frágeis. Então, em vez de me envolver nisso, decidi ignorá-los. Achei que responder mais do que já havia dito seria validar essa demanda absurda. Mais tarde naquele dia, meu pai me ligou e a conversa foi ainda mais engraçada do que a mensagem dele. Ele começou repetindo tudo o que disseram no grupo de chat, dizendo que sempre esperaram que eu fizesse o que era certo e que não precisavam me dizer isso. Eu disse que fiz o que era certo, me casando também. Apontei o quão absurdo isso era, porque Stephanie havia estado noiva por 1 ano, e eles estavam ativamente envolvidos em todo o processo de planejamento. Me ajudaram a escolher o local, deram sugestões sobre a decoração e até participaram de algumas das provas do meu vestido. A resposta do meu pai foi que eles pensavam que eu estava apenas planejando um casamento que aconteceria dentro de alguns anos. Por que alguém passaria 1 ano planejando uma festa de casamento que na realidade não aconteceria até muito tempo depois? Eu não sou louca como minha irmã. Eu disse que isso não fazia sentido, mas ele insistiu que não sabiam que era algo sério em relação ao tempo da cerimônia.
Lembrei que ele estava comigo quando eu assinei o contrato para o local, mas ele simplesmente desconsiderou isso como se não importasse, porque provavelmente era só para reservar o local, mas poderia ser adiado. Nesse momento minha mãe entrou na chamada, e tudo que ela disse foi que eles erraram ao investir na minha festa de casamento. Meus pais haviam economizado dinheiro para que eu usasse na minha cerimônia algum dia, mas eu não toquei nem um centavo disso. Eu disse que paguei totalmente o meu casamento e que se ainda tivessem esse dinheiro, poderiam usá-lo para ajudar Stephanie com a terapia ou que ela precisasse. Mas quando viram que não poderiam me pressionar com isso, ficaram bravos, porque as coisas não eram sobre o dinheiro, mas sobre o emocional, que não tinha valor monetário, e que o gesto de pagar a terapia dela falava mais do que o dinheiro em si. Eu disse que pagar a terapia agora seria um compromisso a longo prazo, porque ela iria precisar de muito mais. E se somarmos a terapia dos meus pais, a conta seria astronômica. Isso gerou mais discussão, porque eles disseram que eu não estava levando isso a sério, mas eu disse que era impossível para mim levar isso a sério quando eles não eram sérios com suas exigências. Embora eu tenha dito que a terapia para os 3 é algo muito sério. Após desligar, bloqueei imediatamente os 2 números de telefone. Também pedi para Daniel bloqueá-los, porque não queria que tentassem manipulá-lo para envolvê-lo. Eles não conseguiram me contatar nos últimos 2 dias. Agora me preparo para uma visita, porque sei que quando muitas pessoas tentam entrar em contato, o fazem de alguma forma, e bloquear eles só piora as coisas. Não sei se bloqueá-los foi uma boa ideia, mas foi o que me ocorreu no momento. Atualização 2. Bem, lembram quando eu bloqueei meus pais, certo? Pois adivinhem quem eu esqueci de bloquear, Stephanie. Totalmente passei batido. Não tenho ideia do porquê, mas percebi isso há uns 5 dias. Ela me ligou 27 vezes porque estava no modo silencioso, todas depois da meia-noite, porque a terapia ainda não está funcionando. Eu não atendi e simplesmente a bloqueei. Não queria mais interrupções naquela noite, esperando que eventualmente ela percebesse e parasse de ligar. Sim, mas claro, ela não fez isso. Daniel, por outro lado, não podia colocar o telefone em modo silencioso porque estava esperando uma ligação importante do trabalho. Eles não haviam dado um horário específico de quando a ligação poderia chegar, então ele precisava estar disponível. Por isso, deixou o telefone no modo de som, e Stephanie aproveitou isso ao máximo. Foi aí que eu vi as 27 chamadas. Também Daniel teve que bloqueá-la, mas isso também não resolveu a situação. Ela não desistiu e tinha vários números para fazer isso. Eventualmente chegamos a um ponto de ruptura. Eu estava exausta e Daniel já estava estressado esperando a ligação. Então cedemos. Eu liguei de volta na esperança de que isso se resolvesse e que eu pudesse voltar a dormir. O que eu não esperava era a conversa que seguiu, mas assim que ela atendeu, ficou claro que ela estava irritada. Imediatamente, ela começou a exigir $10.000 de mim. A terapia não estava funcionando e ela ainda estava pagando. Ela disse que precisava do dinheiro porque tinha ido a mais sessões de terapia e, aparentemente, o custo estava se acumulando. Primeiro de tudo, eu não tinha ideia de por que ela estava indo a um terapeuta tão caro, especialmente se os resultados estavam sendo tão ruins. Por que ela não procurava alguém mais acessível? Tenho certeza de que há muitas salas acolchoadas mais baratas que isso. Minha resposta foi que eu não iria dar dinheiro para ela. Ela começou a chorar, dizendo quanto tudo isso era injusto. Ela desabou e ficou descontrolada sobre como sua tola e merecida irmãzinha tinha se casado antes dela e ela não conseguia acreditar. Eu disse a ela que se eu parecesse tola, ela ao meu lado seria um milagre da natureza, porque ainda estava viva. Disse a ela que não tinha tempo nem energia para lidar com ela naquele momento e que precisava dormir, mas ela não deixou passar. Insistiu que eu precisava fazer algo, porque já não conseguia pagar a terapia. Ela disse que se eu não ajudasse, o terapeuta poderia processá-la por problemas financeiros. Eu disse claramente que isso não era meu problema. Ela deveria ter pensado no custo antes de começar a ver um terapeuta tão caro. Disse que se ela me ligasse de novo sobre isso, eu procuraria advogados antes do terapeuta dela e que eu iria lhe dar uma conta bem grande, mas sem terapia. Bloqueei o novo número dela novamente logo depois que desliguei. Tentei voltar para a cama, mas estava muito agitada para dormir. Também porque comecei a pensar em como ela poderia ter gastado todo aquele dinheiro em uma terapia tão ruim. Acho que se ela tivesse ido para Las Vegas no final de semana, a um clube de strippers, não só teria conseguido um noivo, como também provavelmente teria economizado uns $9.000. E tudo depende de quantas notas pequenas ela usou para conseguir isso. Atualização 3. Já se passaram cerca de 4 meses e nem toda essa atualização será sobre Stephanie. Aconteceram várias coisas que não estão exatamente relacionadas a ela. Há alguns meses, recebi a notícia de que meu pai havia falecido. Algo totalmente inesperado, pois ele não estava doente. O funeral foi realizado na casa dos meus pais, e tanto Daniel quanto eu estávamos lá. Como você pode imaginar, minha mãe estava completamente arrasada. A perda do meu pai foi algo que nenhum de nós poderia ter previsto. Stephanie também estava presente, mas ficou num canto com alguns dos nossos parentes.
Minha mãe estava desolada, e embora minha relação com ela não tenha sido das melhores ultimamente, eu senti pena dela por passar por isso. Eu me via naquela situação como se fosse comigo e com Daniel. Nenhum de nós dois pensa em ter um filho favorito quando tivermos nossos próprios filhos. Não apenas por tudo que aconteceu entre nós, mas também pelo que Stephanie fez depois. Estávamos no funeral do nosso pai, e ela teve o típico comportamento Stephanie. Stephanie conseguiu fazer com que o funeral fosse todo sobre ela. Ela não se importava com o pai morto, nem com a mãe chorando na cozinha, nem com as outras pessoas que estavam lá prestando suas homenagens. Ela estava preocupada em falar com os outros sobre seus relacionamentos fracassados, e a única coisa que ela dizia lembrar do meu pai era que agora, se ela se casasse, haveria um enorme se nisso tudo, porque queria que as pessoas sentissem pena dela, que meu pai não poderia levá-la ao altar. Ela não culpava a Deus por ter levado o pai tão jovem, mas culpava os ex-noivos que prometeram casamento e depois tiraram essa oportunidade dela. Eles brincaram com ela e tiraram a chance de ter o pai presente no casamento, se ao menos tivessem sido honestos com ela. Ela ainda seguia com seus problemas e eu entendo, me preocupo com pessoas que enfrentam lutas mentais, mas aquele não era o momento. No funeral do nosso pai, no meio de tudo, era demais. Não estou dizendo que meu pai foi uma boa pessoa comigo, mas mesmo assim, aquilo tudo parecia inadequado, fora de lugar e completamente egoísta. O que piorava era que ela não mantinha aqueles pensamentos só para si. Sim, ela estava dizendo tudo isso em voz alta para os outros, e eu escutei pelo menos 2 vezes ela dizendo isso para pessoas diferentes, pessoas que, inclusive, acho que ela nem conhecia. Se um cachorro passasse de skate pela casa no meio do funeral, teria sido mais apropriado do que a minha irmã. Ouvi alguns dos meus tios falarem dela, chamando-a de egoísta, dizendo que ela estava transformando o funeral todo em algo sobre ela, então, eu não era a única a pensar assim. Nem mesmo eu, que tive muitas discussões com meu pai nos últimos tempos, estava arruinando as coisas como ela. Se meu pai estivesse em algum lugar observando tudo isso, e eu espero que ele estivesse, espero que tenha se sentido orgulhoso da sua filha preferida. Pelo menos aqui você colhe o que planta, que sua filha mimada destrua a sua despedida. Para minha surpresa, minha mãe não ficou do lado de Stephanie. Ela não disse nada, mas lançou para Stephanie aquele olhar, aquela expressão de pura decepção que eu nunca tinha visto antes. Foi quase como se ela finalmente estivesse enxergando Stephanie por quem ela realmente é, o que por si só já foi muita coisa. E então, sem dizer mais uma palavra, minha mãe simplesmente voltou para o quarto em silêncio. Stephanie não soube lidar com isso, então começou a gritar com minha mãe, exigindo que ela a defendesse. E foi nesse momento que uma das convidadas, uma amiga de Stephanie que tinha ido prestar suas condolências, interveio. Falei com ela mais tarde, e ela me disse que fez isso porque ficou com pena de uma viúva estar recebendo gritos da própria filha. Ela disse a Stephanie que aquilo já era demais e que ela precisava parar de fazer um espetáculo no funeral do próprio pai. Disse que não tinha falado nada antes por respeito, mas passar o dia inteiro falando só de si mesma era horrível. Em seguida, disse que os homens não a deixaram porque queriam fazer ela perder tempo, mas sim porque não queriam perder tempo com ela. Disse que ela foi infiel, e que eles a deixaram para procurar um relacionamento verdadeiro. Bom, parece que isso ela esqueceu de contar para a família, e não só para mim. Porque minha mãe voltou do quarto quando ouviu isso e perguntou se era verdade. Stephanie começou a arrumar desculpas, dizendo que só fez aquilo porque percebeu que os homens não estavam falando sério, ou que pensava que a pessoa com quem traiu era certa. Um desses homens inclusive foi um dos namorados dela depois, que nem sabia que ela estava num relacionamento quando aquilo aconteceu. Minha mãe gritou para que ela saísse dali, dizendo que estava manchando a memória do meu pai com suas traições e seus dramas. Stephanie não queria sair, mas vários parentes pediram que ela fosse embora, porque estava arruinando tudo. Stephanie pegou um prato de comida e saiu, embora ainda tenha gritado para a amiga dela que a amizade entre as duas havia terminado. Não vou negar que nunca imaginei esse tipo de funeral para meu pai, mas foi um verdadeiro espetáculo. Não sei o que será da minha irmã agora, porque não tivemos mais notícias dela há um bom tempo. Minha mãe não fala com ela, e ela também não fala com minha mãe. Nota: para os que acham que minha relação com minha mãe e meu pai se resolveu só por causa do funeral, não poderiam estar mais enganados. Só fui ao funeral por respeito a outras pessoas que eu realmente aprecio, e que não me trataram da forma como meus pais me trataram. Não desbloqueei minha mãe. Ela sequer se desculpou comigo por nada, nem mesmo depois do que aconteceu naquele dia. Atualização 4. Oi, estive recebendo mensagens perguntando se minha irmã se casou. Eu pensava que depois de 5 anos, as pessoas já tinham esquecido disso, mas por alguma razão minha história voltou a se popularizar. Acho que alguém fez um vídeo sobre isso, mas não sei direito porque não vi. Não, minha irmã não se casou. Ela pagou quase $18.000 em terapia depois da demanda, mas eu não sei se tudo isso corresponde às horas de terapia ou se também inclui advogados, juros e esse tipo de gasto. Ela ainda não fala com minha mãe porque, segundo ela, minha irmã estragou a memória do meu pai.
E minha irmã não fala com minha mãe porque ela a humilhou na frente de todos. Eu não falo com nenhuma das duas, mas vocês já sabem por que não falo. Nem quando meu filho nasceu, eu queria que Stefania aproveitasse a oportunidade para dizer que, como irmã mais velha, deveria ter sido a primeira a ser mãe. Embora eu tenha certeza de que ela saiba disso. Não é que eu tenha escondido minha gravidez e meu bebê por meses. Minha mãe tem tentado se aproximar durante esses anos, mas nunca uma desculpa. Talvez ela quisesse dar essas desculpas pessoalmente, mas eu nunca pensei em lhe dar essa oportunidade. Não achei necessário para ter uma vida boa. História 2. Minha família me deserdou por me casar com um trabalhador de armazém, mas quando fiquei grávida, de repente apareceram na minha porta com presentes caros. Mas eu bati a porta na cara deles. Tenho 28 anos, sou mulher, e há 3 anos, quando me casei com meu marido Luke, de 30 anos, minha família me deserdou e desde então não falamos mais. Luke e eu namoramos por 2 anos quando decidimos nos casar, e meus pais nunca gostaram dele, então foram totalmente contra a ideia de aceitá-lo como parte da família, como genro. A razão para isso era bem superficial, era porque Luke não vinha de uma família como a nossa. O pai de Luke era um zelador de escola e a mãe dele era dona de casa, cuidando dele e dos 2 irmãos mais novos. Além disso, o dinheiro sempre foi apertado e Luke nem chegou a ir para a faculdade, porque teve que começar a trabalhar logo após terminar o ensino médio, para poder sustentar a família. Quando o conheci, ele trabalhava como operário de armazém em um prédio de escritórios próximo, então eu o via frequentemente durante meu intervalo para o almoço. Depois de 1 ou 2 meses, pedi para sair com ele. Honestamente, eu não me importava com o que ele fazia ou quanto dinheiro ele ganhava. Ele parecia fofo e depois de alguns encontros, eu soube que ele era o cara perfeito para mim. 6 meses depois, o apresentei aos meus pais, e inicialmente eles ficaram felizes em conhecê-lo, mas quanto mais souberam sobre a família dele e o histórico dele, menos gostaram dele. Eventualmente começaram a me pressionar para terminar com ele, porque achavam que não éramos um bom par. Aparentemente queriam me salvar de um desgosto e me diziam que esse relacionamento nunca ia dar certo, que éramos muito diferentes e eventualmente, a fase de lua de mel acabaria, e seria inevitável que nos separássemos. Eu venho de uma família de negócios bastante rica. Meus avós fundaram uma empresa de investimentos, e meus pais a administram agora. É uma empresa lucrativa, e meus pais sempre se orgulharam do trabalho que fazem e do tipo de dinheiro que ganham, de onde vêm e das pessoas com quem se associam. Em resumo, eles sempre foram bem snobs, mas isso nunca me afetou. Na verdade, sempre que eu os via agindo como se fossem melhores que todo mundo, me dava um certo asco, e desde jovem decidi que não queria ser assim. Acho que permaneci fiel a essa decisão. Meus pais queriam muito que minha irmã e eu trabalhássemos para eles e levássemos o negócio adiante, mas honestamente trabalhar para meus pais parecia um pesadelo, então comecei a trabalhar em outro lugar. Já estava em uma posição delicada, pois os decepcionei ao não entrar no negócio depois de me formar, e acho que minha decisão de ficar com Luke foi a gota d'água. Então, quando nos noivamos, eles ficaram furiosos e me deram um ultimato. Eu poderia cancelar o noivado e continuar fazendo parte da família, ou então eles me deserdariam e fariam de minha irmã a herdeira de toda a herança. Minha irmã sempre foi a filha favorita dos meus pais, e com razão, para ser honesta, ela conquistou isso porque desde a minha infância, ela sempre foi exatamente o tipo de pessoa que meus pais tentavam criar. Sophie, minha irmã, sempre foi igual aos meus pais e também se orgulhava da nossa riqueza, mesmo não sendo ela responsável por conquistá-la. Ela também era tão snob e narcisista e achava que era melhor que todo mundo só porque seus pais tinham muito dinheiro. Sophie é minha irmã mais nova, tem 2 anos a menos que eu, então, inicialmente, tentei fazer com que ela agisse mais como eu, como uma pessoa normal, para ser honesta, mas nunca funcionou. Acho que ela era apenas muito naturalmente parecida com meus pais para perceber que a maneira como eles se comportavam com os outros não estava certa. De qualquer forma, ainda me dava bem com ela quando éramos bem jovens, mas por volta da época em que ela começou o ensino médio, ela se tornou um pouco uma pessoa arrogante e nós paramos de ter uma boa relação. Também era bem desagradável para mim ser constantemente informada de que eu precisava ser mais como minha irmã quando se tratava de socializar com as pessoas, pois, de acordo com meus pais, eu não tinha padrões. Além disso, havia o fato de ela levar a vida exatamente como nossos pais queriam, já que ela obteve um diploma de administração e começou a trabalhar com eles, para poder levar a empresa adiante, e agora ela era o exemplo do que uma filha ideal deveria ser. Meus pais, e ocasionalmente até mesmo Sophie, tentaram muito convencer-me a terminar com Luke enquanto namorávamos, porque não concordavam com nosso relacionamento. Infelizmente, eles não conseguiram e nos noivamos. Depois que meus pais me deram aquele ultimato, foi uma escolha muito fácil para mim. Eu não me importava com a herança deles. Eu só queria viver uma vida tranquila com Luke, então lhes disse que poderiam me deserdar e eu não teria nenhum problema com isso.
Cerca de 3 meses antes do meu casamento, meus pais anunciaram publicamente à família que me deserdariam por me casar com alguém que claramente estava comigo só porque eu vinha de uma família rica, e queriam ver quanto tempo nosso casamento duraria se eu não tivesse o dinheiro que tenho. Eles estavam bastante confiantes de que Luke me deixaria assim que descobrisse que meus pais me deserdaram, e toda a herança iria para minha irmã, mas acho que estavam errados. Se o fato de que Luke e eu estamos esperando nosso primeiro filho juntos for algum indício, depois que me deserdaram, fiquei um pouco chateada com isso porque no fundo, eles ainda eram minha família e eu realmente os amava. Mas nunca mais falei com eles. Eles também não tentaram entrar em contato comigo. Continuei trabalhando em recursos humanos. Logo após o nosso casamento, Luke foi promovido a gerente de armazém, e o cargo veio com um aumento significativo de salário também. Então, a vida tem sido bem confortável e temos sido muito felizes juntos. Alguns meses atrás, descobrimos que eu estava grávida e era hora de completar nossa feliz e pequena família. Meus sogros sempre cuidaram de mim como se eu fosse filha deles desde que souberam que Luke e eu estávamos juntos e nunca me deixaram sentir a falta da minha própria família. Eu estava bem contente com a vida, sem drama, até que 2 semanas atrás, Sophie me mandou uma mensagem dizendo que meus pais poderiam vir me visitar em breve. E caso alguém de vocês esteja pensando que ela tivesse magicamente se tornado uma pessoa melhor e por isso me avisou, não foi o caso. A única razão pela qual ela entrou em contato comigo foi porque ela estava brava com nossos pais. Aparentemente, 1 ano atrás, eles a arranjaram com um rapaz que, por acaso, era filho de um amigo muito próximo deles, e ela concordou em sair com ele, dar-lhe uma chance e ver onde o relacionamento ia dar. Meus pais sempre falavam muito bem da família dele, já que, claro, eles vinham do mesmo tipo de origem financeira, porque esse rapaz também era bem de vida. Cerca de 1 mês atrás, depois de quase 1 ano de namoro, ele pediu Sophie em casamento, e Sophie aceitou. Ela achou que isso faria a família dela feliz, e também estava pronta para se estabelecer e formar a sua própria família. Mas antes que pudessem anunciar o noivado, os pais do rapaz sugeriram que ambos fizessem exames de fertilidade, porque eles estavam realmente esperando por um neto. E o filho deles já havia sido enganado por outra mulher antes, que não havia dito a eles que tinha feito uma esterectomia por motivos médicos. Então eles não queriam correr o mesmo risco novamente. Sophie achou que era um pouco estranho, mas aceitou, já que nossos pais queriam que ela fizesse os exames logo, para que pudessem anunciar o noivado. Mas, infelizmente, descobriram que ela era estéril. Eles a fizeram repetir os testes algumas vezes para ter certeza, mas toda vez os resultados foram os mesmos. Meus pais a levaram a especialistas em fertilidade, mas eles não tinham uma explicação clara sobre o motivo disso ter ocorrido com ela. Eventualmente, o rapaz terminou com ela porque não queria contrariar o que a família dele queria. E a parte mais adorável de toda essa situação é que agora meus pais estão culpando ela, por algum motivo que nem quero entrar em detalhes sobre como tudo isso está distorcido, e eu fiquei horrorizada depois de ler a mensagem que ela me enviou. E no final da mensagem, foi a hora de eu ficar realmente irritada, porque ela me disse que estava me contando tudo isso porque sabia que nossos pais logo entrariam em contato comigo, já que haviam ouvido de alguns parentes que eu estava esperando um bebê e como não teriam mais chances de ter netos dela, eu era a única esperança deles. Depois de ler essa mensagem, conversei com Luke, e decidimos que não importa o que acontecesse, não íamos nos reconectar com eles. Simplesmente não valeria a pena, e também, depois da forma como trataram Sophie, eu não queria mais nada com eles. E como Sophie disse, meus pais apareceram na minha porta 3 dias atrás. Quando abri a porta, eles me puxaram para um abraço e disseram que tinham ouvido que iam ser avós, então queriam deixar o passado para trás e começar de novo. Por isso estavam ali para se reconciliar comigo e até trouxeram presentes para mim, no valor de quase $40.000, que ainda estavam no carro. Foi a menção dos presentes e o valor deles que me deixou ainda mais irritada. Eu estava grávida há apenas alguns meses, então ainda não estava mostrando, e também estava vestindo roupas bem largas. Então só disse aos meus pais que o que ouviram sobre minha gravidez não era verdade. E então também lhes disse que tinha falado com Sophie recentemente e sabia exatamente o que eles estavam fazendo ali, então mesmo que fosse verdade, eu não tinha interesse em me reconciliar com eles. Eu sou minha própria pessoa, não uma máquina de fazer bebês, e se eles só quisessem se reconectar comigo agora porque eu era a única chance deles de ter netos, então eu não queria esse tipo de relacionamento. Também disse aos meus pais que sabia meu valor e com certeza ele era mais do que $40.000 antes de fechar a porta. Foi realmente satisfatório, e não acho que tenha feito nada de errado, porque depois de tudo que fizeram comigo e com Sophie, não acho que mereçam uma chance de ter o tipo de família que esperavam. Mas depois disso meu pai me mandou uma mensagem, e agora estou meio confusa, por isso estou aqui para pedir conselhos sobre o que fazer. Não é uma mensagem muito longa, então vou colá-la aqui para que vocês possam fazer o que quiserem com ela. O motivo pelo qual viemos visitá-la e tentar consertar as coisas é porque sabemos com certeza que você está grávida.
Sei que você disse especificamente a todos para não nos contar ainda, mas todos na família nos disseram que achavam que era hora de consertarmos as coisas com você, e nós também. Você não tem ideia de como sua mãe e eu estávamos arrependidos por tudo depois que você se casou. Queríamos ter entrado em contato com você várias vezes, mas toda vez que falávamos sobre você com o resto da família, só descobríamos que você ainda nos odiava, e estávamos esperando você esfriar antes de tentarmos entrar em contato. Acho que esse foi o nosso erro, não ter feito nada e ficar esperando tudo ficar calmo antes de nos desculparmos. Mas realmente não quero pedir desculpas por algo que fizemos com você. Também queremos pedir desculpas ao Luke, porque estávamos muito errados sobre ele. É só que não queríamos que ele partisse do seu coração. E você sabe como é comum nos nossos círculos descobrir que a pessoa com quem seu filho estava namorando acabou sendo um aproveitador. Então, só queríamos te proteger disso, mas acho que exageramos e nunca demos uma chance verdadeira ao Luke. Estávamos tentando te proteger, mas agora vejo que não fizemos isso da maneira certa. Eu queria poder ter te pedido desculpas há muito tempo, e confie em mim, sua mãe e eu sempre vamos nos arrepender do que fizemos. E sobre o que Sophie te disse, posso garantir que não é verdade, ou pelo menos não toda a verdade, já que o ex dela não terminou com ela porque a família dele descobriu que ela era estéril. Havia vários outros motivos que ela não mencionou, como ela ter sérios problemas de raiva e também ser extremamente insegura quando estava com ele. Aposto que ela não te contou tudo isso, mas o ex dela entrou em contato conosco mais tarde para nos contar que esses foram os verdadeiros motivos pelos quais ele a deixou e não apenas porque ela tinha problemas de fertilidade. Por último, sei que você vale muito mais do que os presentes que compramos, mas só queríamos mostrar o quanto estávamos arrependidos, de todo o nosso coração, e espero que você veja isso e nos perdoe. Então foi isso que eles me mandaram, e agora estou realmente confusa. Estou desesperada para descobrir a verdade sobre tudo, mas não sei se ainda é meu problema. Também me sinto um pouco como uma idiota, porque fechei a porta na cara dos meus pais quando eles tentaram se reconciliar comigo, e agora estou me perguntando se estou rejeitando meus pais e as tentativas deles de fazer as pazes comigo. Atualização 1. Então, eu conversei com o Luke sobre isso, e assim como muitas pessoas nos comentários disseram, ele me explicou que neste ponto, realmente não importa qual seja a verdade. Não faz absolutamente nenhuma diferença qual foi a verdadeira razão por trás do término entre minha irmã e o ex dela, porque no final das contas, meus pais só apareceram porque eu estava grávida. Se não fosse por isso, eles nunca teriam se dado ao trabalho de entrar em contato comigo novamente. O fato de eles terem esperado tanto tempo realmente mostrou que eles acreditavam que poderiam ir e vir como quisessem, e eu teria que simplesmente lidar com isso. Ele me disse que a mensagem que eles me enviaram era apenas uma tentativa de manipulação emocional, e como eu estava grávida, talvez eu estivesse um pouco mais vulnerável, o que é o motivo de eu ter meio que caído na armadilha. Eu vou concordar com ele nisso porque, de fato, eu tenho me sentido um pouco mais emocional sobre tudo recentemente. Mas Luke conseguiu encontrar várias brechas na mensagem que me enviaram, como, por exemplo, se eles realmente sentissem tanto arrependimento sobre a maneira como me trataram, e especialmente a maneira como trataram Luke, então eles deveriam ter simplesmente nos procurado pelo menos uma vez. Claro, parecia que eu estava brava com eles, mas como o fato de não falarem comigo ia resolver isso? Certamente, eles sabiam que se quisessem corrigir as coisas, precisariam falar conosco. Eles não poderiam esperar que nos acalmássemos sozinhos. Isso não funciona assim. E mais importante ainda, não era como se eles não soubessem que Luke e eu mantínhamos nossas finanças separadas até nos casarmos. Na verdade, fui eu quem procurou Luke e não o contrário. Então, se ele realmente fosse um aproveitador, tenho certeza de que ele teria vindo até mim, em vez de eu procurá-lo. Era compreensível que eles estivessem preocupados com as diferenças nas nossas famílias e nas nossas condições financeiras nos primeiros meses, mas eles nunca tentaram se dar bem com Luke ou conhecê-lo. Eles até reconheceram isso na mensagem, mas nunca lhe deram uma chance. E ainda assim, não tiveram a decência de pedir desculpas a ele separadamente. Não era como se eles não tivessem o número dele ou não soubessem como entrar em contato com ele. Ele estava nas redes sociais, e eles poderiam tê-lo procurado lá, se realmente estivessem arrependidos. Mas a maneira como estavam agindo e até mesmo a forma como formulavam as coisas deixava bem claro que estavam tratando tudo isso de maneira bem superficial. Então, realmente não tenho nenhum motivo para me sentir mal pelo que aconteceu. Conversar com Luke sobre isso me fez sentir muito melhor em relação à minha decisão. Eu também tomei a decisão de não entrar em contato com Sophie, porque não sei quais eram suas intenções, mas uma coisa é certa. Ela não entrou em contato comigo por bondade de coração. Algumas pessoas nos comentários disseram que eu estava sendo dura demais com Sophie, porque ela passou por uma experiência terrível recentemente e só queria me avisar. Isso até pode ser verdade, mas isso não automaticamente anula tudo que ela fez no passado. Ela me cortou no mesmo dia em que meus pais me cortaram e nunca mais se preocupou em saber como eu estava. Sem falar que já tinha falado sobre como ela era como pessoa no meu post original.
Ela também sempre foi muito parcial contra Luke, porque seu passado e comportamento não eram melhores que os de meus pais. A única razão pela qual ela me contou tudo isso foi porque estava furiosa com nossos pais. Tenho certeza de que se as coisas tivessem dado certo com o rapaz que meus pais arranjaram, ela não teria me procurado e as coisas teriam permanecido do jeito que estavam. Então, ela fez isso para se vingar de nossos pais, não porque queria me proteger. Eu entendo que ela passou por algo realmente horrível, e como mulher, sempre vou apoiá-la e manter que a maneira como seu ex e nossos pais a trataram por algo que nem estava no controle dela não foi certa. Mas como irmã, nunca vou perdoá-la, e eu realmente não preciso perdoá-la. Eu sei disso agora. Alguns dias se passaram desde que eu vi pela última vez de meus pais, e depois daquela mensagem, eles não fizeram nenhuma tentativa de entrar em contato comigo novamente. Então espero que eles realmente cumpram isso e não me procurem mais, porque eu realmente não quero mais drama. Eu só quero uma gravidez tranquila e feliz, e para isso, eles terão que ficar afastados. Se mais tarde eu quiser que eles façam parte da minha vida, vou decidir depois que o bebê nascer porque agora, minha felicidade é minha prioridade. Não é como se meus filhos nunca fossem conhecer o amor de avós ou tios e tias, já que meus sogros e até os irmãos de Luke fizeram questão de me checar, seja ligando ou visitando todo fim de semana. É realmente comovente como a família deles é unida e como me acolheram na família tão facilmente assim que souberam que o filho deles me amava, sem nenhum drama ou reclamações. Eu só queria que minha família tivesse feito o mesmo, mas, enfim. Atualização 2. Então, há 2 semanas, meus pais vieram me visitar para tentar se reconciliar comigo, mas eu havia deixado bem claro que não queria falar com eles naquele momento. Desde então, não tivemos nenhuma interação, além daquela mensagem de texto que eles me enviaram, e eu nem respondi. Eu pensei que eles perceberiam o recado e entenderiam que não era o momento certo para me incomodarem, mas obviamente não conseguiram simplesmente deixar isso para lá e decidiram aparecer novamente ontem. Na noite passada, como era domingo, Luke e eu estávamos relaxando em casa e de repente alguém tocou a campainha, mesmo não esperando visitas. Quando Luke olhou pela janela, viu que meus pais estavam lá fora e me perguntou se eu queria deixar eles entrarem ou não. Obviamente eu disse não, então Luke mandou eles irem embora, e eu fui para o meu quarto, porque realmente não queria lidar com isso naquele momento. Eu estava cansada e não estava no clima para isso, mas em vez de simplesmente me deixarem em paz, quando Luke pediu para eles irem embora, meus pais decidiram ficar na porta e começar a discutir com ele. A discussão ficou tão alta que eu fui forçada a sair do quarto e dizer pessoalmente para eles irem embora. Mesmo assim, não pararam de discutir comigo e disseram que estavam ali apenas para consertar as coisas e que eu tinha que dar uma chance para isso. Eles alegaram que me criaram e que isso era literalmente o mínimo que eu poderia fazer por eles. Tentei explicar que falaria com eles quando estivesse emocionalmente mais equilibrada, mas naquele momento não era a hora de me incomodarem, e eles se recusaram a ouvir. Em vez disso, insistiram no motivo de eu dever ser grata por tudo que eles fizeram por mim, pela vida que me deram, e disseram que eu estava roubando deles a chance de ser avós por um erro estúpido que aconteceu 3 anos atrás. Eles estavam realmente irritados comigo, e isso me deixou furiosa, porque não estavam em posição de fazer exigências, e o erro estúpido deles, como eles mesmos chamaram, causou muita dor e trauma para mim, então talvez não fosse tão pequeno quanto pensavam. A decisão de me perdoar agora ou daqui a 5 anos era minha, e eles não podiam me forçar a perdoá-los. Eles precisavam entender isso. Acho que meu único erro naquela situação foi me deixar levar emocionalmente e discutir com eles, em vez de simplesmente chamar a polícia e deixar que eles resolvessem. De qualquer forma, quando comecei a discutir com eles, minha mãe começou a chorar e disse que eu estava sendo insensível. Ela disse que já estava tendo que lidar com o fato de Sophie não ser mãe e agora eu estava tratando ela dessa forma, apesar de tudo que ela passou. Eu mal podia acreditar na audácia dela em trazer à tona como ela estava se sentindo por eu tratá-la assim, quando meus pais mesmos haviam colocado Sophie em uma situação difícil só porque ela não poderia ter filhos. Ela chegou ao ponto de sentir a necessidade de me procurar, alguém com quem ela não falava há anos. Depois disso, eu simplesmente explodi e disse aos meus pais que para serem bons avós, precisavam ser bons pais primeiro, e eles haviam falhado miseravelmente nesse trabalho. Eles arruinaram o relacionamento comigo apenas porque não conseguiam aceitar o fato de que eu queria ficar com Luke, e ele não era um mimado e rico como a maioria das pessoas no nosso círculo, mas sim um homem honesto e trabalhador, e esses não eram valores que eles defendiam, obviamente. Como se isso não fosse ruim o suficiente, eles também arruinaram o relacionamento que tinham com Sophie, sua chamada filha dourada. Ela fez tudo certo a vida inteira para agradá-los, e apesar disso, eles não viam nada além do fato de ela ser estéril. Reduziram ela a essa única condição e a afastaram, mesmo ela tendo feito de tudo para fazê-los felizes. Pelo menos comigo, eles tinham a desculpa de que eu sempre fui contra eles, e por isso acharam fácil me cortar.
Mas com Sophie, não havia absolutamente nenhuma razão para serem tão cruéis com ela, especialmente em um momento em que deveriam ter sido solidários com ela. Eles falharam conosco as duas, e agora não tinham o direito de exigir qualquer lugar em nossas vidas. Eu não sabia sobre Sophie, mas eu definitivamente não ia perdoá-los tão cedo. Se realmente estivessem arrependidos pelo que fizeram, teriam me deixado em paz e teriam entendido que eu não estava no estado mental adequado para lidar com eles naquele momento. Mas em vez de simplesmente aceitarem a punição deles, que era não falar comigo até que eu estivesse pronta, decidiram forçar sua presença em nossas vidas e esperar que eu estivesse bem com isso. Bem, eu não estava bem com isso, e disse a eles que mesmo depois de tudo o que eu havia dito, se eles ainda não me deixassem em paz, eu seria obrigada a chamar a polícia, e isso não ia ficar bem para eles. Foi depois disso que finalmente saíram. Eu fiquei extremamente chateada por horas depois disso. Eu não deveria ter saído do meu quarto para falar com eles, mas honestamente estou feliz, de certa forma, por ter conseguido colocar tudo isso para fora. Eu precisava dizer essas coisas em voz alta, e precisava que eles ouvissem para que soubessem o quanto falharam com os filhos deles. Agora que está dito, me sinto muito mais leve. Claro, eu me arrependo de ter passado minha noite brigando com eles, porque foi uma total perda de tempo, mas pelo menos algo bom saiu disso. Atualização 3.8 pessoal. Então, quase 3 meses se passaram desde o meu último update e estou bem avançada na minha gravidez agora. Definitivamente já estou mostrando, e o bebê deve chegar em 2 a 3 meses, se tudo correr bem. Não muitas coisas mudaram desde a última vez que postei aqui. Parte da razão pela qual estive tão inativa foi porque não tinha muito o que dizer, já que meus pais finalmente respeitaram meus desejos depois da última briga que tivemos e não tentaram mais entrar em contato comigo. E não, eu também não mantive contato com Sophie porque, como eu disse, nós realmente não temos mais um relacionamento. Pelo que eu sei, alguns dos meus parentes me contaram que ela pediu demissão e não trabalha mais para o nosso negócio familiar. Isso é bem triste, mas acho que meus pais não vão conseguir realizar o sonho de ter as filhas continuando o legado do negócio, a não ser que eu mude de ideia mais tarde. A razão de eu estar postando essa atualização agora é porque alguns dias atrás, recebi uma ligação do advogado dos meus pais. Da última vez que esse cara me contatou, foi para me dizer que meus pais me deserdaram legalmente e que eu não receberia nenhuma herança deles. Dessa vez, ele trouxe exatamente a notícia oposta. Me disse que meus pais haviam decidido reintegrar minha herança e alterado o testamento para me incluir novamente. Não sei se isso é uma tentativa de me apaziguar antes do nascimento do bebê, mas até agora isso não me amoleceu. No entanto, se eu pensar no futuro, eu definitivamente gostaria de assumir a empresa dos meus pais depois que eles se aposentarem, e ter o Luke administrando ao meu lado seria uma espécie de justiça poética. Então, eu ainda não pensei sobre isso em detalhes, mas acho que depois que o bebê nascer, vou dizer aos meus pais que, se eles concordarem em me deixar assumir a empresa e assinarem os papéis para isso, então eu poderia considerar deixar que eles tenham um relacionamento com o neto deles. Eu sei que parece egoísta, mas eu acho que Luke e eu já trabalhamos o suficiente e merecemos isso. Também provaria para nós o quanto meus pais realmente estão arrependidos. E se Sophie quiser trabalhar conosco, eu não seria contra isso também, mas por enquanto, isso é só um plano e eu não implementei nada disso ainda. Luke está de acordo com essa ideia e depois que o bebê nascer, vamos pensar sobre isso.